Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bira Muniz e você está no canal Bira sobre Rodas. Aqui a gente fala de tudo um pouco, carro, papo furado, tecnologia. No vídeo de hoje, retornando após um ano, eu finalmente apresento a vocês o novo carro do canal. Sim, já tem mais de um ano que eu estou com ele, mas isso será explicado mais à frente. Vamos começar então. Solta a vinheta. Então, pessoal, tem mais de um ano que eu não atualizo o canal. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Eu precisei vender o Fusca por uma necessidade financeira mais urgente e agora temos um novo carro no canal, outro antigo. Eu realmente queria fazer para vocês um vídeo de apresentação mais caprichado, mas infelizmente outros compromissos e projetos acabaram por atrasar esse vídeo. Então, para não deixar o canal no vácuo, resolvi improvisar este vídeo aqui, usando este avatar de IA para a minha autofilmagem e usando imagens de meu arquivo pessoal. Vamos lá. Em maio de 2024, eu vendi o Fusca. Eu estava precisando de um dinheiro extra para pagar umas despesas, pois havia herdado um imóvel do meu pai, o qual estava há mais de 6 anos parado, sem conseguir vender, tendo que pagar um monte de despesa que estava realmente me apertando demais. Então, tendo vendido o Fusca, ficamos com apenas um carro em casa por um tempo, o Chevrolet Cruze da minha mulher. Quando finalmente consegui vender o apartamento, 3 meses depois, comecei a procurar outro carro para mim, e logo que recebi o sinal do imóvel, apareceu no perfil Antigos Mais Novos no Instagram, o mesmo onde eu tinha anunciado e conseguido vender o Fusca rapidamente, um carro que eu queria há muito tempo, desde adolescente, praticamente na configuração em que eu queria, com exceção da cor. O melhor, um carro pouquíssimo rodado, com nota fiscal, manual e que ficou com seu primeiro dono por 33 anos em uma cidade do interior, até que ele faleceu e seus filhos o venderam para um revendedor especializado em carros antigos na cidade de Fortaleza, Ceará. Este é o carro. Trata-se de uma Ford Belina Del Rey GLX, com motor AP 1.8, ano e modelo 1990. Toda original, interior impecável, salvo alguns pequenos detalhes de fácil solução, forração original, pintura praticamente original, com exceção do paralamas dianteiro esquerdo, com apenas pequenos detalhes requerendo atenção. Paguei um valor justo nesse carro e mandei trazer para Brasília em um caminhão cegonheira. Mas vocês podem dizer, meu Deus, mas a linha Del Rey é o arquétipo de carro de velho, tem até os memes a respeito. Com o cigarro derby e a cerveja glacial, quem em sã consciência sonha com um carro desses desde a adolescência. Bom, aí tenho que contar um pouco sobre a história da minha vida. Não sei se já comentei aqui no canal, mas eu nasci em São Paulo e me mudei para Brasília aos 6 anos de idade. Depois que eu nasci, meu pai teve alguns carros diferentes. Uma Brasília, um Fusca, um Passat, que ele detestava, por incrível que pareça. Mas o primeiro carro em que eu tenho memórias vívidas de andar foi justamente uma Belina. Não uma Belina Del Rey, mas uma Belina Corcel 2, versão Standard, ano 1980, na cor bege outono. Nossa família ficou por muitos anos com esse carro, tendo sido nosso meio de transporte tanto em São Paulo quanto em Brasília, tendo sido esse carro o cenário de muitas memórias boas da minha infância. Em 1988, esse carro foi vendido e trocado por um Escort GL, que foi, aliás, meu primeiro carro, e desde que chegamos ao Distrito Federal, sempre tivemos um Fusca como segundo carro, nessa época um 1.6 Standard a álcool na belíssima cor azul metálico. No início de 1990, meu pai resolveu deixar o Escort como segundo carro e tiramos outra Belina, desta vez uma Del Rey, motor AP 1.8, versão GLX, ano 1990. Parece familiar? Pois é. A diferença desta para a minha estava apenas na combinação de cores, dourado com interior marrom, o famoso monocromático, enquanto a minha é azul nápoles com interior cinza. E, caras, eu adorava esse carro. Eu era simplesmente apaixonado nesse carro. Eu era simplesmente fanático nesse carro e sonhava que um dia ele seria meu primeiro carro. Só que em 1991 resolvemos nos mudar da casa onde morávamos para um apartamento na região mais central de Brasília. E para que a troca do imóvel fosse viável, precisávamos vender um dos carros. Os dois, Escort e Belina, foram anunciados, mas a Belina achou o comprador primeiro. Aliás, um grande amigo, já falecido do meu pai, que depois passou a ser seu sócio em uma empresa. Ou seja, mesmo tendo vendido esse carro, eu ainda passei muitos anos da minha vida vendo esse carro nas ruas rotineiramente.
Isso acabou comigo, porque eu realmente gostava muito desse carro. Enfim, nos mudamos, eu durante muitos anos ainda via a Belina dourada nas mãos do amigo do meu pai, e o tempo foi passando e ficou por isso mesmo. Como com o tempo, as Belinas, por sua mecânica simples e confiável e capacidade de carregar bastante coisa, passaram a ser usadas em quase sua totalidade como carro de trabalho. Encontrá-las em bom estado de conservação passou a ser uma das tarefas mais difíceis do mundo automotivo brasileiro. Aí, quando a gente pensa nessa história toda, não podemos deixar de notar certas sincronicidades. O fato de uma Belina Del Rey, de mesmo ano e versão daquela que eu sonhava, e olha que eu já tinha analisado outras, também raridades bem conservadas, dentre elas uma L básica mais 1.8 a álcool, outra GLX também azul, mas ano 1989 com motor CHT, e ambas foram vendidas antes que eu tivesse o dinheiro, ter aparecido num perfil de classificados automotivos no mesmo dia em que recebi o sinal da venda do mesmo apartamento que meu pai havia vendido a Belina para comprar, só podia ser um sinal. Há quem diga que foi o papai quem me mandou esse carro lá de cima. Mas, falando sobre o carro, sim, ele é ano 1990 e por incrível que pareça, ele tinha apenas 72 mil quilômetros rodados. E o estado de conservação do interior comprovava essa quilometragem. O estofamento perfeito, sem rasgos. O bagagito do porta-malas retinho e sem empenamento, coisa rara de ver, isso quando ainda existe. O painel de instrumentos sem trincas. E a comprovação final veio quando levei o carro recém-recebido para uma revisão geral. Muitos dos parafusos do sistema de suspensão e freios ainda possuíam a marcação de tinta original de fábrica e deram um bom trabalho para serem soltos, pois nunca haviam sido mexidos nesses 34 anos de vida desse carro. Um verdadeiro achado. Não preciso nem dizer que depois de quase 5 anos andando em um Fusca 1971, eu havia mudado totalmente de padrão. O conforto deste carro é algo impressionante. Além de ter direção hidráulica, a suspensão extremamente macia e os assentos idem tornam o uso desse carro quase como voar num tapete mágico, ainda mais com asfalto irregular. Eu finalmente havia realizado meu sonho de adolescente. Obviamente, sendo um carro de 34 anos, havia alguns detalhinhos para acertar, e ainda há alguns por fazer. As grades superiores de ventilação estavam faltando. A ventilação forçada não funcionava. O botão falso do lado dos botões de iluminação tinha um furo enorme, pois provavelmente o carro teve algum sistema de alarme que foi retirado e o furo ficou ali, e obviamente precisava uma revisão geral. As peças de acabamento faltantes foram bem fáceis de encontrar. Hoje estão disponíveis como reproduções impressas em 3D com grande qualidade. Como vocês sabem, eu sou um entusiasta da tecnologia de impressão 3D, tenho inclusive uma impressora 3D, mas as peças foram compradas já prontas a preço justo, já achei muita coisa impressa em 3D para carro antigo no Mercado Livre. A ventilação interna ia dar um pouco mais de trabalho, pois o acesso ao sistema é bem complicado, requer desmontar o painel todo e para isso é necessário remover para-brisas para acesso aos parafusos e por aí vai. Então decidi que se fosse para mexer, faria algo que valesse a pena. Acabei encontrando um doador de peças, um Del Rey Guia 1.8 1990, do qual tirei todo o sistema de ar-condicionado que ainda funcionava e de quebra as rodas de liga leve originais Aro 14, todas as 5 sim. Até mesmo o step. Como as rodas do doador estavam com pneus em péssimo estado, um novo jogo de pneus foi providenciado. E como faltavam as calotas centrais das rodas, um novo jogo foi comprado no Mercado Livre. E, adivinha, também eram ótimas reproduções em 3D. Embora existam muitos bons tutoriais no YouTube sobre instalação de ar-condicionado, alguns até na linha Corcel e Del Rey, eu definitivamente não tenho nem a paciência, nem o espaço físico para o trabalho, nem o conhecimento ou a capacidade de fazer um serviço tão extenso como esse por conta própria. O medo de danificar algo no processo é muito grande. Então, eu terceirizei o serviço de instalação do conjunto de ar-condicionado para uma instaladora aqui do Distrito Federal, que foi muito recomendada por outros donos de carros antigos. Fizeram um serviço com muito capricho e cuidado, sem danificar uma presilha sequer no processo. E o ar-condicionado ficou muito bom, gela muito bem e o melhor, ficou totalmente original. Ainda restam alguns detalhes a fazer no carro. Reformar as rodas que vieram do Del Rey do desmanche, que não têm problemas de estrutura, mas estão com a pintura bem desgastada. Ainda, reativar a trava elétrica do passageiro, que foi desativada pelo primeiro dono. E por fim, preciso resolver um problema no sistema de ignição eletrônica que me tira do sério desde que peguei o carro e ninguém consegue dar jeito. Não me impede de usar o carro, mas me incomoda bastante. Mas este tema terá um vídeo dedicado, é meu próximo projeto para o carro. Consegui fazer a certificação para a placa de colecionador, o carro pegou 94 pontos na vistoria, mesmo com um vistoriador bem criterioso, o que é um ótimo sinal da originalidade. Então, era isso que eu queria contar no vídeo de hoje.
Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se ainda não estiver inscrito no canal, que agora vai volar a atividade, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser informado sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima!